Yeah. Ok? Tá bom. Mas agora, antes da gente encerrar, eu queria fazer uma outra pergunta de outro momento lá de vocês, que eu queria que você expandisse pra gente, que é esse tema da paternidade. Que eu sei que também foi uma virada de chave para a comunidade. Como é que vocês entenderam isso e como é que foi esse movimento da questão da paternidade? Todos os nossos movimentos, Douglas, eles não acontecem de um dia para o outro. Ok. E nós exaustivamente aplicamos o que chamamos de comunicação redundante. A gente diz a mesma coisa várias vezes e usamos ilustrações diferentes, momentos diferentes. Então, Esse é um dom do líder, né? O dom da repetição. Né? tem que fazer, porque ninguém pega na primeira vez e uma igreja saudável tem sempre gente nova chegando. Então, nós estamos falando de igreja de propósito até hoje. Nós estamos falando de movimento de avivamento até hoje. Nós estamos falando de uma igreja comunitária até hoje. E nós não podemos parar de falar de célula o tempo todo. E não podemos parar de falar de 30 semanas, que é o movimento de recuperação das pessoas. E não podemos deixar de falar também da questão de paternidade. Agora, tudo tem que ser, Douglas, de boas. Eu estou vendo aí, interessante, gente falando mal de paternidade. Gente falando de paternidade que não é filho. E gente vivendo a paternidade de forma orgânica e natural. Eu tenho procurado ir nessa terceira linha. Então, como que Deus deu essa visão? Quando você diz de boa, você está falando o orgânico, O orgânico, o natural, por não exemplo. o forçado. Você tem que, Exato. senão você está fora. Na nossa comunidade, tem gente que me chama de Carlito, beleza. Tem gente que me chama de pastor Carlito, beleza. Tem gente que me chama de apóstolo, beleza. Tem gente que me chama de pai, beleza. Eu sou o Carlito. Agora, eu tenho uma igreja grande. Sim. Cada pessoa vê de um jeito. Para Entendi. alguns eu sou pai. Para outros eu sou um apóstolo. Para outros eu sou presidente da organização. Ok. Para outros eu sou um pastor. Para outros eu sou o amigo. Então, eu nunca vou corrigir ninguém do que ela me chama. Tá? Eu até brinco dizendo o seguinte, olha, eu ainda não cheguei como o meu mestre foi. Jesus foi chamado de pai dos demônios. Beelzebub. Beelzebub. Eu ainda não cheguei a tudo isso, né? Jesus nunca se importou com isso. Jesus era bem definido, bem resolvido em quem ele era. Filho. Sim. E esses dias o meu filho biológico foi com um pastor a uma igreja num outro estado. E ele, assim, muito de boa, porque lá em casa é muito de boa, né? Ele pegou e chamou o pastor de pastor. E o pastor corrigiu na frente das pessoas. Pastor não, bispo. Ah, o pastor da localidade. Aham. Então, coitado do pastor que está precisando de um título para ser Para reconhecido. afirmar sua identidade. Então, Douglas, o que eu penso é o seguinte, para mim é mais fácil do que qualquer outra coisa. Só uma questão de leitura bíblica. Então, vamos lá. E preciso de um tempinho para responder. Fica à pra vontade, ficar hein? mais Eles completo. têm, eles não estão fazendo nada. Onde pegamos essa ideia de pai? Nós temos que saber de onde começou. Ok. Começa aqui, na nossa identidade Nas raiz. Escrituras, ok. Abraão é a primeira figura na Terra. Deus é pai, ok? Ele se apresenta assim, o Deus Trino é pai. Mas aqui na Terra, o primeiro é um homem que é chamado Nosso pai. de pai. Abraão. Ok. E isso se estende por todo Velho Testamento. Tanto é que os profetas que vêm depois deles, milênios, continuam chamando de pai Abraão. Por quê? Não é uma figura de uma pessoa em si. Representa uma questão de identidade. De DNA. De DNA. Uau. Então, a questão é bíblica e começa com um homem que era comum, que é levantado lá em Harã e recebe um chamado para ser pai de um povo. E ele passa a ser esse pai de um povo. Reconhecido depois por todos os filhos espirituais que vêm, patriarcas e profetas. Beleza. Aí, vamos um pouco mais adiante.
você chega ao Novo Testamento, em que os exemplos são os mais variados. Você tem Jesus numa relação com os seus discípulos, em que ele chama filhos. Ok. São filhos biológicos de Jesus? Óbvio que não. Óbvio que não. São seus discípulos. Mas como eles já receberam esta herança do Velho Testamento, então eles têm uma relação com Jesus de família, de paternidade. Depois você tem Paulo chamando os seus filhos na fé, lá em Éfeso, Tito e Timóteo, também de filhos espirituais. E pelo que nos consta, Paulo nem casado foi e nem filho biológico teve. Isso é muito claro. Aí você vê que é uma questão de percepção e que alguns percebem ou não. Vamos ao exemplo de Eliseu, quando ele chama Elias de pai. Quando Eliseu quer ser o herdeiro profético de Elias, ele traz ali um questionamento, e Elias fala, se você me vê, você vai ter. Se você não me vê, você não vai ter. Parece loucura, né? Ver, eu estou te vendo. Mas é ver no mundo espiritual. Sim. É ver o DNA, é ver a essência. E aí, quando ele sobe, aí cai a ficha. Sim. Ele entende. Meu pai. E a história fala, lá em Reis, e a gente aprendeu, ele recebe a túnica, mas é mais do que a túnica. Dobrado. Ele recebe uma unção dobrada porque ele reconheceu a paternidade espiritual que Elias carregava e ele recebe. E Reis fala que Elias fez 14 milagres e Eliseu 28. 7,14. 7,14. É o dobro, né? Isso, é o dobro. Então, você vê que houve um reconhecimento de uma paternidade espiritual. Quando o rei Acás está para morrer, Eliseu, aí já está no seu final de vida, Joacás, perdão, ele chama ele lá no seu leito e chama ele, chama o homem de Deus. O homem de Deus vai lá, dá os conselhos para ele, e o que ele chama? A história volta a se repetir. O mesmo Eliseu, que quando Elias subiu ao céu, chamou meu pai, e ele recebe a unção profética, o rei de Israel pode estar vivendo meio desviado do caminho, mas ele chama o homem de Deus no país, vai Eliseu lá, e quando ele entra, o que ele chama? Meu pai. Ele podia até ser um rei que não estava vivendo certinho, mas reconhece a paternidade espiritual que Eliseu recebe de herança e ele passa. E o que acontece? Ele não efetiva a missão. Não é porque ele não ouve o homem de Deus. Porque Eliseu fala, se você tivesse jogado todas as flechas, você teria derrotado os assírios. Como você só fez o básico, atirou... Teve preguiça de jogar flecha, você imagina você vai ganhar uma guerra. Exatamente. E aí, o que eu acho que atrapalha, e eu tenho visto usar... pastores que são contra essa questão de paternidade espiritual, no sentido de alguns chamarem, e eles se incomodam com isso, aí eles pegam aquela palavra de Jesus em Mateus, a ninguém chamais de pai. Peraí, Douglas, nós somos adultos. E na sequência ninguém chamais de mestre. E ninguém chamais de patrão. É. Então, a Bíblia também, Douglas, é a mãe de todas as heresias. Pega todas as heresias advindas da Bíblia, no Velho e no Novo Testamento, que tem base bíblica. Sim. Então, Jesus não estava falando ali de literalidade, porque, peraí, se você levar aquele texto para usar que uma ovelha não pode chamar o seu pastor de pai, você tem que aplicar tudo. Então, a sua ovelha não pode chamar nem pai biológico de pai, porque ali diz a ninguém chamais de pai. Então, nem filho pode chamar pai biológico de pai. Um aluno não pode chamar o mestre de professor. E um funcionário não pode chamar o cara de chefe, porque Jesus usa o texto para condenar os 3 termos. O que ele está falando ali? Ele está dando uma resposta aos fariseus, que está colocando ali uma questão de subsistência, de dependência de vida. E nesse sentido, só Deus é. Deus é o meu pastor, Deus é o que vai suprir minhas necessidades profissionais, e em última instância eu aprendo com o Senhor. Se qualquer ensino vai interpor o meu aprendizado entre Deus e o homem, eu tenho que ficar com Deus. É como Dostoiévski diz, se você descobrir que a verdade não está em Jesus, deixe a verdade e fique com Jesus. Embora que ele disse que ele é a verdade, o caminho e a vida, tem muita gente ensinando verdade aí que não é a verdade de Jesus. Como muito bem hediondo do social
politicamente correto, que não é um bem de Jesus, é só um bem Sim. feito pelos homens. Então, eu acho que o que acontece, Douglas, é o seguinte: a paternidade mal resolvida de alguns incomoda a paternidade bem resolvida de outros. Douglas, peraí, se eu vejo um discípulo teu te chamando de pai, e eu sou bem resolvido com isso, isso não me incomoda. Mas se eu sou um órfão ferido, que ninguém me chama de pai, quando eu ouço isso, isso me incomoda. É a velha história, igual oferta. Quem se incomoda com um pastor falar sobre oferta, sobre dízimo? Quem se incomoda quando alguém chega assim, Douglas, fui lá no Dizescope, na família, e você estava apresentando um desafio de expansão do ministério, eu estava com o meu carro, eu peguei e dei lá naquele dia. Se você vê essa conversa com um cara abundante, generoso, ele vibra e celebra. Porque ele está fazendo o que ele faz. Agora, quando um cara na abundância fala isso com um avarento, dominado por mamão, ele diz, você é um trouxa. E na igreja dá uma oferta para pastor. Tal. Não é? A mesma coisa acontece com paternidade. O cara está na escassez, ninguém chama ele de pai, ou ele tem algum bloqueio com isso, ele se incomoda. Então, a generosidade de uns ofende a avareza de outros. A paternidade bem resolvida, o tanque cheio de uns, incomoda a religiosidade e a orfandade do outro. Entendi. Quando o cara está bem, não incomoda. É igual a igreja grande. Quem fala de igreja grande, Douglas? É quem tem uma igreja pequena que não consegue crescer. Tom Jobim já disse que no Brasil, ser bem-sucedido é ofensa pessoal. Infelizmente, nós vivemos num país que às vezes o cara não tem nada contra ele. Só o fato dele estar mais à frente já gera o espírito da inveja. Entendi. Isso é terrível. Então a gente tem que diluir a uma meninice de ficar chamando qualquer um de pai. É uma meninice, são extremos. E eu acho que até essa questão que você começou falando, né? É uma estrutura onde eu te obrigo a me chamar de pai, ou tem que... Tal. Isso aí já não tem sentido nenhum, né? Mas eu acho que o ponto aqui de todos, até de vários assuntos que a gente conversou aqui, é essa questão de interpretar as escrituras a partir de uma ferida, né? Então, eu fui ferido por uma figura paterna, fui manipulado, ouvi isso acontecendo numa estrutura de igreja, alguém usou isso errado, então o princípio não serve mais. Mas se é bíblico, como você citou da oferta, como você citou de 5 ministérios, como a gente está falando de paternidade, se é bíblico. Então, a gente tem que voltar para as escrituras e não para, mas eu vi tal experiência. Não. Porque a gente tem Judas como discípulo, então a gente não deveria ter discípulo nenhum. Isso. Entendeu? Mas você tem 11 bons. Jesus fala assim, olha, nos fins dos tempos terão falsos profetas. Exato. Douglas, ele não disse que nos fins dos tempos não teria profetas. E ele não disse que nos fins dos tempos todos seriam falsos profetas. Exato. Então é só você discernir, separar o joio do trigo. Muito bom. Que legal.